estamos novamente juntos num Cozinha Esta Ideia, aqui entre amigos, entre famílias. Estamos com a Andrea Ramos, a autora do livro O Meu Mundo de Papel, onde vamos basear a nossa conversa, e também com esta família, com o pai Diogo e com a Zara. Obrigada por estarem aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Andrea, nós vamos começar a falar do teu livro Do Meu Mundo de Papel, não é? Nós estamos aqui no Cozinha Esta Ideia para cozinhar não só a receita que a nossa Zara trouxe, mas também para cozinhar boas ideias, não é? Exatamente. Então, Andrea, fala-nos um bocadinho do teu novo livro, explica-nos como é que nasceu esta nova história. Esta nova história nasceu em janeiro deste ano. Eu participei num workshop com adultos e foi online, e a partir daí nós tínhamos que desenvolver uma história onde eu criei esta história, e o que aconteceu é que quando eu li aos meus colegas do workshop, 2 pessoas começaram a chorar, o que me surpreendeu muito, e a própria formadora, que é quem escreve o prefácio, desafiou-me a fazer um livro dessa história, e por isso trabalhei nele até acontecer. E essa personagem chama-se Simão. Sim. Porquê o nome Simão? O nome Simão tem uma particularidade, porque eu costumo dizer que eu faço assim as coisas com muitos objetivos. Então tem a ver com escutar, em que nós devemos escutar-nos uns aos outros. É isso que significa o nome Simão. Que bom. Então, e há uma parte no livro que fala sobre uma árvore que estava a nascer em Simão. O que é que significa essa árvore? Sim, eu posso mostrar. Não é? Começa aqui a árvore. A árvore tem um simbolismo em que, de facto, é como se fosse uma metáfora, e tem a ver com algo que o menino queria fazer. E então uma árvore cresce e depois, posteriormente, ela dá frutos, ok? E no final, vou aqui mostrar, diz assim: a árvore no peito do Simão floresceu e, por fim, frutificou. Este é o final, agora não sabemos o que é que passou lá no meio, não é? Conhecer melhor o livro, não é? Melhor a história do Simão. Todos os teus livros, até agora, são solidários. Sim. Especificamente esse livro, que instituição é que ajuda? Este livro apoia um centro de acolhimento temporário, ok? Ele está aqui descrito na ficha técnica, que é o CAT Renascer, em Torres Vedras. E a ideia de ser solidário tem a ver com projetos que eu já desenvolvo nessa área, não é? Então, para mim tem muito significado poder fazer um livro não só pela própria história, mas porque depois apoia na prática pessoas, neste caso crianças, que estão nessa instituição. Que bom. E nós vamos continuar a falar do livro, mas este Cozinha Esta Ideia vai-nos falar sobretudo sobre a presença dos pais é o melhor presente. É o tema também que está ali marcado no livro Do Meu Mundo de Papel. E nós vamos começar aqui pela Zara, pode ser, Zara? Tu tens uma mana também, não é? Quantos anos tem a mana? 3. 3 anos. Então, tu hoje trouxeste-nos uma receita especial, não é? Tu até tens aqui, até tens aqui a tua receita, Linda. Muito bem escritinha por ti mesmo, não é? É aqui o teu bolo de chocolate. Podes-nos falar um bocadinho do teu bolo, o que é que leva? Fala-nos aí como é que tu vais fazer. Vamos lá. Tem ovos, chocolate com manteiga, farinha, açúcar. E há uma surpresa para o final. Ela vem com surpresas e tudo, aqui a nossa artista Zara. E o que é que tu mais gostas de fazer com os teus pais, lá em casa? Trabalhos manuais. Trabalhos manuais, foi muito rápida a responder, não é? Diogo, fala-nos um bocadinho deste talento da Zara nos trabalhos manuais. É verdade, ela é uma das áreas que ela mais gosta de fazer, e que é um dos talentos dela é as artes, pintar, trabalhos manuais. E é uma coisa que ela desde criança, já muito nova, se foi dedicando, e que fomos percebendo que realmente ela gostava e que desenvolveu rápido, mesmo por gostar. Trabalhos manuais, com coisas, e Tu principalmente trouxeste aqui pintar. algumas coisas para nós vermos, não Exatamente. foi? Podes mostrar-nos um bocadinho? Tens desenhos, trabalhos que tu fizeste, não é? Explica-me, como é que tu, quando fazes estas coisas, tu pensas em quê? É só pegar numa folha e pintar? Como é que é? Como é que tu fazes? Posso pegar em qualquer folha e desenhar, sei lá. Tens uma ideia e já estás a desenhá-la. Já está para o papel. É só olhas para o papel, começas a pintar, começas a desenhar e já está, não é?
vejo assim, aqui pelo teu trabalho, não é? Que tu pegas assim em materiais, pegas lá em folhas em casa, como é que tu fazes? É assim. O Simão da nossa história, ele também era assim, não é? Sim. Ele lá em casa pegava em tudo aquilo que aparentemente nós nem daríamos muito valor, mas o Simão gostava de pegar assim nessas coisas. É assim também que a nossa Zara deverá ser. Haverá muitas crianças assim também, não, Andrea? Sim, muitas vezes nós pensamos que eles querem brincar quando são pequenos, assim, com coisas muito sofisticadas, e eles gostam das coisas simples, não é? É verdade. Ou do pano da cozinha, ou de abrir as gavetas e dos tachos, ou de ir buscar materiais que existem e simplesmente transformá-los e usá-los para fazer uma ideia criativa, como tu fizeste aí no teu peixinho, por exemplo. Tu tens outro livro, Andrea, que é o livro do Zezé, não é? Que é o Menino Guloso, Sim. que também tem uma história em relação às figuras, às imagens, não é? Sim, este livro, Zezé, o miúdo guloso, que tem feito assim furor por aí nas crianças, ele começou a ser ilustrado por uma menina, que depois o livro conta também a história. A menina, na altura, que foi o ano passado, ela chama-se Sun e ela escreveu, ela desenhou o Zezé, ok? E depois houve um outro ilustrador que pegou nos desenhos dela e colocou-os em digital. Então, como eu acredito no talento das crianças e dos adolescentes e dos jovens, é dar-lhes a oportunidade para eles fazerem as ilustrações, não é? Então está aqui, por exemplo, a torre de doces, que foi a ideia da Sun Chaveiro. Ó Diogo, vocês lá em casa desenvolvem esta questão da arte, o que é que ela significa para vocês, como pais, para com a Zara e também para com outra filha? Então, significa que, como esta é uma área que a Zara gosta muito, né? O facto de pintar e sempre que chega à casa da escola e a primeira coisa que ela tem a ideia de fazer é pegar uma folha, começar a desenhar, para nós também é importante ver que ela está a desenvolver essa área que gosta, né? Porque se é uma área que ela tem talento, né? Se logo se é um talento também já percebemos que é algo que ela facilmente vai desenvolver e vai conseguir chegar mais longe. Procuramos também dar-lhe esse espaço para que ela, ok, vamos pintar, Desenvolva, vamos, não é? sem dúvida. Desenvolva. Olha, Zara, vamos começar o nosso bolo, pode ser? Como é que vamos fazer? Vá, explica-nos lá como é que é. És tu, é o pai, quem é que vai aí fazer o bolo? Vamos começar pelos ovos, né? Então és tu, a Zara está aí, bora lá então, Zara. E Ana, sabes que ela já me segredou que ela gostaria de ilustrar um livro, não é? Então é uma menina cheia de talento e que pode começar a trabalhar esses talentos para querer seguir depois mais à frente uma profissão, por exemplo, não é? Ó Zara, já pensas nisso? O que é que tu gostavas de ser quando fores grande e essas coisas? Já pensas nisso ainda ou não? Não. Ainda não. Por enquanto ainda é só sonhos, desejos que tu tens, não é? Pintar, fazer as ilustrações de um livro, isso era uma coisa que te interessava, não é? Como está aqui a dizer, Andrea. Muito bem. Isso é bom já começar a ter os seus sonhos, não é? Ter as suas habilidades e saber desenvolvê-las. Então vamos lá, vocês estão a partir 4 ovos. 4 ovos. Nesta receita. Podes Ela pedir? tem habilidade também, não é? Tu fazes isso muito em casa, Zara? Sim. Gostas de fazer bolos? O que é que gostas mais de fazer lá em casa, de cozinhar lá em casa? Fazer bolos, não sei. Gelatina, não é? Também gostas de fazer essas coisas? E a tua mana participa contigo ou nem por isso? Sim. Sim, ou ela faz mais estragos do que ajuda? Ela ainda é pequenina, não é? Como é que é? Às vezes faz estrago. Mas tu deixas que ela te ajude? Deixo. Sim? Boa. Isso é bom. Então vamos lá, continuar aí o Bom, vosso vamos bolo. ligar aqui um bocadinho a batedeira, só para podermos mexer os nossos ovos, sim. Entretanto, enquanto ponho a batedeira a trabalhar, vou pôr o chocolate Eu com a também manteiga a derreter. Ah, A Zara ok. vai por aqui, ok? Aqui no... Então, Então, Diogo, como é que tu te sentes no papel de pai nestes dias atuais? Então, sinto-me que esse é um papel muito importante, né, na vida das crianças, principalmente nos tempos que vivemos hoje. Ser pai é crucial, né, para o crescimento de uma criança,
para que também os nossos filhos cresçam e possam ser talvez melhores do que se não tiver os pais, né? Um pai e uma mãe presentes, porque quando não há isso, eles têm lacunas, têm ali falhas na vida deles só pelo facto de não ter um pai, uma mãe, mas um pai. Fora outras coisas que depois sucedem, né? Que eu poderia também dar o exemplo na minha vida. Sim, mas... falamos um bocadinho de ti. Eu sei que há no teu passado uma ausência paterna, não é? É verdade. A partir de que idade é que tu começaste a perceber que a figura paternal te fazia falta? Então, no meu caso, como não conheci o meu pai, sem dúvida que traz impacto, né? Trouxe impacto na minha vida como enquanto criança e depois no crescimento. Mas no meu caso, como eu nunca conheci o meu pai, ou seja, acabo por crescer toda a minha vida sem saber o que é ter pai, e como acabava também por nunca me envolver muito com crianças ao ponto de conhecer a família deles e perceber como é que é ter pai ou não. Nunca, foi uma coisa que eu até fui assim um bocado, nunca liguei muito a isso. No entanto, com o passar do tempo, crescer, adolescência, depois então tornando-me cada vez maior, percebo que o facto de não ter tido um pai foi alvo de eu ter passado por muitas coisas que passei, por muitas dúvidas, confusão, né, também, e outras coisas que sucedem na vida de uma criança quando não se tem um pai. Ainda que se calhar não se fale nisso, seja uma coisa que nunca se... Não é um tema assim muito claro, não é? Não se fala com uma criança e diz, olha, então e o teu pai? Não se faz isso, nunca fiz isso comigo. No entanto, aquilo fica lá, a marca, a ferida, a mágoa, o vazio, né? Pela falta de um pai. A pergunta mesmo é como ser pai, não é? Hoje tens 2 filhas, É verdade. tens esse privilégio, tens Mesmo. esse papel na vida, Graças és a Deus. marido, não é? Tens uma família, construíste uma família, Claro que sim. apesar de todo esse passado sem pai, se calhar com algumas, como dizes, algumas dificuldades pelo caminho, exatamente por essa ausência, mas hoje tu és pai. Então, Claro. como ser pai quando não se teve pai? Isso é uma boa pergunta, né? Porque né, costuma-se dizer que ninguém pode dar o que não tem, né? No entanto, no meu caso, como também depois, numa determinada altura da minha vida, conheci Deus, né? E Deus pôde-me dar aquilo que eu nunca tive, né? O amor de um pai, né? Porque Deus, né, neste caso, Deus é nosso pai também, e quando nós o conhecemos dessa forma, Ele sara as nossas emoções, sara tudo aquilo que às vezes nem nós sabemos e que mais ninguém sabe. E hoje posso ser também pai por causa de Deus ter completado aquilo que eu não tinha. Além disso, também na minha vida tive, né, o meu pastor, que foi como... Ele foi uma referência exatamente na minha vida, que depois, a certo tempo, começou-me a ensinar, a falar de certas coisas que eu nunca tinha ouvido, nunca vi como é que se fazia, e aquilo acaba por já nos ir endireitando, né? Nas coisas que nós estávamos todos meio tortos, falando assim. E é sem dúvida que isso também é importante, porque nós somos um exemplo para eles, né? Ou seja, nós somos o primeiro exemplo para os nossos filhos. Agora, quando tu olhas para as tuas filhas, o que é que tu sentes que tens que lhes dar ou que tens que fazer que realmente tu não tiveste? Uau! Então, como pai, em relação a isto pai, por vezes eu penso muito nisso também, porque como é uma área que me faltou lá atrás, até estava a discutir isso com a Ana, com a minha esposa, no outro dia, que eu antes de ser pai, logo na altura quando soube que ia ser pai, comecei a ter um bocado aquele receio, porque achei que ia ser muito exigente e que aquele receio tipo, como é que eu vou ser para as minhas filhas, porque eu não sei o que é ser pai e será que depois posso... E até nem é assim, eu até se calhar sou o mais brincalhão, também por causa da personalidade e da maneira de ser, sou o mais brincalhão. A Ana, a Raquel é que é assim, ok, põe ali mais coisas, mas eu sou mais... Quero mais solar. Tipo assim. Mas tinha aquele receio já por causa do passado, né? Porque, sem dúvida que se não o tivermos, nós não vamos querer que os nossos passem pelo que nós passamos. Né? Exatamente. Nisso, de não ter tido um pai presente, né? Porque o próprio livro fala que os pais estavam presentes, mas estavam ausentes. E isso é muito importante, esse pormenor na vida familiar, no seio familiar, enquanto pai e mãe.
aí os pais do Simão, eles também, apesar de presentes fisicamente, não é? É um bocadinho o contrário do que estamos a falar do Diogo, mas aí os pais estavam presentes fisicamente, mas eles estavam um pouco ausentes de quem realmente era o Simão, não é? De que é que ele gostava. O que é que... Será que esses pais representam em parte muitos pais que hoje têm os seus filhos? Será que eles representam isso? Eu penso que tem a ver com as exigências, muitas vezes, do trabalho, não é? Que são precisas muitas horas e muita dedicação para trazer coisas para casa, para os nossos filhos, e isso é bom, por um lado, mas por outro, não é? Há hoje redes sociais, telemóveis, que às vezes nos distraem da nossa verdadeira função, não é? E há momentos em que as crianças estão lá e precisam de atenção. Então os pais do Simão, às vezes ele queria mostrar assim, os seus trabalhos que fazia, não é? E os pais diziam, podias fazer de outra cor, mas ele fez da cor que mais lhe agradou, não é? Eu estou aqui a mostrar os desenhos da Zara, não é? E então cada criança tem, não é, os seus traços, tem a sua vontade, tem as coisas que gosta de fazer, e é importante quando elas reclamam, no bom sentido, atenção, que nós pais, não é, lhes demos a atenção que elas carecem, porque se calhar quando crescem, não é, vão, como este pai relatou, a sentir que algo lá no passado não estava resolvido, não é? E, bom, sim, até porque a falar disso, os nossos filhos, eles vão procurar a aprovação de um pai e de uma mãe, vão procurar a afirmação e a aprovação. Exato. Por isso até podem chegar ao pé de nós e dizer, gostas, pai? E o facto de uma pessoa aqui, sem dúvida que uma pessoa vai gostar, porque nós temos que olhar e ver o talento, o que é que vai ao mundo deles, né? Isto é o mundo deles. Isso. Eu penso que quando uma criança vem ao mundo, ela vem e ela vai ter o mundo dela. E nós pais temos que nos meter no mundo deles. Exato. Não deixar que sejam outros lá fora, sociedade, amigos, telemóveis, redes sociais, a meter isso no mundo deles, porque senão... E às vezes o facto de, não, isto assim não gosto tanto, não, nós temos que... Eu não vejo dessa forma, eu vejo mesmo quando a minha filha faz um desenho, isto está espetacular, está ótimo, está lindo e não sei o quê. Mas eu se calhar poderia ter mudado aqui a cor. Não, está ótimo, está espetacular, é porque é o que saiu deles, né? Aí já não tem nada, já não, como é que eu ia dizer, a nossa opinião no que diz respeito ao pormenor que a criança fez ali já não faz sentido, não é? Exato, porque olha, foi o que veio de ti, né? Foi espontâneo. Daí que é precisamente o meu mundo, não é? O Simão tem o mundo dele, claro. Assim como cada criança tem o seu mundo, tem as suas particularidades. Olhando para isto tudo, André, que conselho é que podíamos dar aos pais de como é que nós podemos conhecer e como é que podemos desenvolver os dons dos nossos filhos? Porque às vezes na mesma família, por exemplo, neles, não é? Se calhar ainda não se consegue perceber os talentos da Emma, é mais nova, mas dentro da mesma família, às vezes os pais são os mesmos, não é? Sim. E as crianças são totalmente diferentes. Como é que nós podemos conhecer e desenvolver os dons dos nossos filhos? Eu acredito que, por um lado, podemos fazer perguntas, não é? E aprender a conhecê-los, dedicar tempo para isso também. E quem sabe, Ana, poder, através de histórias, os pais começarem de novo a contar histórias aos filhos, porque o facto de contar uma história tem muito a ver com aquele tempo de partilha. Então nós precisamos de tempo de partilha que também tem a ver com isto que estamos aqui a fazer, que é, por exemplo, fazer uma receita juntos, como tu vieste fazer com o teu pai, não é? É verdade, e podemos continuar, não é? Temos aqui ainda alguns ingredientes para colocar no bolo. Conta lá, Zara, como é que está aí a correr? Vamos lá, o que é que falta? Falta a farinha. Falta a farinha, não é? Vamos lá então pôr a farinha ou ainda não é agora? Não é agora, não, ainda falta a manteiga, o chocolate, não é? Ficarem bem derretidos. Entretanto, com a conversa, com aqui coisa, mas ela vai já ficar. O Diogo a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Falta aqui a mãe, não é? Não é, Zara? É um grande desafio. A mãe é que está aqui assim mais a ajudar. André, então enquanto ali está o chocolate e a manteiga a derreter, qual foi realmente a tua inspiração para escrever este livro?
Tem a ver com esse investimento que é preciso ser feito na vida das crianças, porque como cada uma tem o seu mundo, não é? E nós sabemos que não há mundos perfeitos, mas que nós podemos ajudar com detalhes, ajudar a torná-los um bocadinho melhor. E por isso eu posso ler aqui um bocadinho talvez da sinopse do livro. Diz assim: num mundo imerso em afazeres da vida, onde o tempo escasseia, o pequeno Simão desperta a sua família de um modo inovador. Nesta história, que não deixará ninguém indiferente, por isso é que eu costumo dizer que esta história é para pais e filhos, são destacados o empreendedorismo e as características individuais que nos tornam únicos, mostrando que o valor está, muitas vezes, despercebido dentro da própria casa. E uma última pergunta: o que fará o Simão para obter a atenção dos pais? Sim, realmente essa pode ser, e é com certeza, a história de muitos Simão, não é? Que há muitos Simões que há dentro de muitos lares. Porque quando as crianças se sentem ouvidas, elas sentem-se importantes, não é? Sentem que alguém lhes está a dar valor e que aquilo que elas partilham é importante para os pais, não é? Ou com quem vive com eles. Porque muitas vezes, depois, quando isso não é trabalhado nessa fase da infância, mais à frente, na adolescência, se os adolescentes tendem a isolar-se, aí nessa fase os pais vão estar a querer falar com os filhos, quando nesse período, não é, atrás, não foi desenvolvido. Então há que fazer alguma coisa, fazer brincadeiras juntos, tarefas juntos, de forma que eles vão aprendendo, não é? E que eles também sintam à vontade com os pais, para Sim. quando chegar a essas fases mais críticas, Aí eles possam realmente ter à vontade Sim. para falar com os pais. Sim. Acho que há uma coisa que também é muito importante, que nós estávamos aqui a falar, é mesmo a questão de que o Diogo estava a falar, eles têm o seu próprio mundo, não é? E hoje em dia há muitas distrações. Há muita coisa que quer entrar no mundo das nossas crianças, muitas ideias, muitas ideologias, muitas coisas que... E a verdade é que as nossas crianças hoje em dia passam muito tempo fora das nossas casas, Sim, não é? sim. Então realmente essa é uma coisa importante que nós precisamos como pais e como mães, não é? De falar sobre isso e de estarmos atentos para isso. E acho que este livro do Simão, ele vem retratar a nossa sociedade, em parte, que estamos a viver um mundo em que, se nós não cuidamos do mundo de cada um deles, alguém lhes vai ensinar alguma coisa, claramente, não é? Se os pais não estão prontos para lhes ensinar certas áreas que eles vão passar na vida, alguém vai tomar conta dessa situação. Exato. Isso que estavam a falar agora, que, por exemplo, nós temos que, vai entrar no mundo deles, estar a ensinar-lhes, né? Porque a figura, e há pouco ao falar na figura paterna, também considero que a figura de um pai numa criança é quem também dá uma certa proteção, juntamente com a mãe, né? Mas proteção, e eu acho que esta palavra proteção às vezes também tem a ver com o ensinar, não é só o proteger assim, né, fisicamente, mas protegermos de várias formas, ensinando, mostrando qual é o caminho, dando o exemplo para que eles sejam uma melhor versão de quem nós somos, né? E até ia dar um exemplo que por vezes a Zara chega a casa, também já tem essa à vontade, e temos que lhes dar essa à vontade de chegar a casa, se calhar viu alguma coisa na escola que deixou assim tipo um bocado, achou estranho, não está habituado, ou até alguma coisa que ela até já sabe, olha Zara, isto é mau. E nós ensinamos-lhe princípios e valores, né? Porque isso tem que ser-lhe ensinado em casa, não lá fora, porque os princípios e os valores não se vão alcançar lá fora, vão se alcançar dentro de casa, quando também nós já temos esses princípios e valores. Sim, sim. E ela, por exemplo, já chegou a acontecer, chegar a casa e dizer, pai, aquele meu amigo, por exemplo, um exemplo disso, uma asneira, mas daquelas mesmo, tipo, não que ela fosse dizer, mas a forma que eu tenho de lhe ensinar e até protegê-la aí, dizer, olha Zara, isso é mesmo feio. E depois logo digo-lhe, olha, alguma vez viste o pai a dizer isso? Não. Então se nunca ouviste o teu pai a dizer, tu nunca vais dizer. No dia que ouviste o teu pai a dizer isso,
Então se calhar aí já era plausível ela poder dizer. É verdade. Porque A né? proteção também é o exemplo, não é? Exatamente, ou Os pais dão. seja, aquele lema de faz o que eu digo, não faças o que eu faço, isso não se aplica porque não faz sentido. Eles são a nossa imagem, é o que eles veem dentro de casa, é o que eles assistem, é o que eles conhecem, é o que E eles as crianças aprendem muito mais por aquilo que eles veem, não é? Do que propriamente aquilo que nós lhes falamos. têm. Exatamente, e ela fica com aquilo, ok, eu nunca ouvi o meu pai a dizer aquilo, eu nunca vou dizer aquilo, faz sentido. Exatamente. Até porque né, nós somos a primeira referência da vida deles, o primeiro exemplo. Exato. Ainda que disséssemos, não, ou seja, ela quando vê se calhar alguma coisa que está mal, nós podemos perceber, ok, eu não sei o que é que as outras crianças, ou podemos até perceber, ok, esta criança vê isto, ouve isto, assiste a isto, vê estas coisas. Mas o importante é inculcar neles Exatamente, aquilo que realmente né? vai Exatamente. fazer bem para o futuro E também, que vai ensinamos ser de isso, bênção. princípios, valores, para que ela não vá alcançar o que está lá fora, né? Porque o que está lá fora... E que no teu caso tens esse exemplo por ti mesmo, não é? Exatamente, Coisas que passaste e que exatamente. hoje olhas e dizes eu não quero que as minhas filhas passem Exatamente, por certas coisas sem que eu dúvida. passei. A ausência de um pai na minha vida levou-me a que me envolvesse em drogas, álcool e outras coisas, estive mesmo ali no fundo. Mas é como eu disse há pouco, né? O facto de ter encontrado Deus na minha vida, ter tido uma experiência real com Deus, onde Ele começou a transformar a minha vida, a sarar-me, a fazer algo mesmo novo, né? Porque a Palavra de Deus fala disso, que há uma vida nova de Deus para nós. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele faz isso. E Ele pôs essa vida nova em mim, tirou a antiga, mudou tudo e hoje eu não sou mais a mesma pessoa e posso dar um exemplo diferente do que fui. E dizer que a Zara e a Emma, não, elas não vão ser, nem vão passar nem sequer por um terço que eu passei lá atrás, porque não Acho que faz, sim. não Não é nem o que sequer vou deixar que isso suceda, né? Isso mesmo. Eu acho que esse poder da transformação, não é? O que aconteceu em ti, também vai transmitir-lhe a ela esse poder da transformação. Claro que sim. E que é possível nós fazermos escolhas, que é algo que eu explico Sem na escola dúvida. às crianças, que nós podemos fazer escolhas, mesmo que sejamos crianças, não é? E partindo para o mundo deles, às vezes pergunto, então quando acordam, que escolha logo é que fazem de manhã? Por exemplo, se lavam os dentes ou não, se dizem bom dia ao pai ou à mãe ou com quem vivem, não é? Portanto, são pequenas escolhas e à medida que os filhos vão crescendo, cada vez as escolhas vão sendo maiores e com maior impacto. E Com mais repercussão para a vida exatamente. deles, não é? Então, este programa também tem este sentido de poder-nos trazer histórias que vão passar boas mensagens em que vão perceber as pessoas que é possível haver transformação, não é? Apesar de um mundo triste e negro e se calhar todo esse vazio, que tu se calhar encontraste uma explicação para isso ter acontecido, precisavas de alguém, um mentor, alguém que te apoiasse, ajudasse nessas tuas dúvidas, mas que hoje tu entendes que essa transformação te permite ser um melhor pai, não é? E é esse valor da família que eu tento imprimir nos meus livros para explicar que é possível, não é? E sobretudo com Deus é possível, não é? É verdade. Obrigada, Diogo, por teres partilhado connosco a tua história. Vamos só então terminar o teu bolo. Pode ser, Zara, o que é que te falta aí? Vamos lá. Vamos ligar a batedeira, por Oi? isso. Vamos pôr a farinha. Então, e agora que já batemos isto tudo, Vamos pôr na forma. ok. Sabes uma coisa, Zara? Eu estava aqui a ver o livro do Meu Mundo de Papel, do Simão, e ele também gostava de fazer bolos de chocolate com a mãe. E sabes o que ele gostava de fazer? Diz aqui. Gostava de rapar o fundo da taça. Tu também gostas de rapar? Sim.
Eu também gosto imenso, não sei que mistério tem o fundo da taça. O Diogo, tu também gostas? É verdade, também gosto muito de rapar. Eu tento rapá-lo sozinho, mas não. Quando dás porque já tens uma data de pessoa à tua volta que também quer fazer o mesmo, não é? É verdade. E não Então- dá para todos, quanto mais a família cresce, ok, temos que começar a É verdade, o Simão também gostava muito de fazer isso. Nós vamos então pôr o bolo no forno, não é? É verdade. E claro, isto é um programa, não é? Então eles já fizeram o seu bolo e já o trouxeram um outro, não é? Para nós agora provarmos, porque não podemos sair daqui sem provar esse bolo maravilhoso. É tão espetáculo. Então, enquanto se calhar o pai vai Vamos pôr ver. no forno, não é? E há uma coisa, se for a Zara a limpar a taça, a limpar mal, que é para depois sobrar mais para poder ser ela. Porque senão, ó, o que ia sobrar ainda que ela ia pôr à boca. Mas então, por isso, realmente falámos aqui de coisas muito importantes, não é, Andrea? Estávamos a falar sobre as escolhas que nós podemos e devemos fazer como pais, não é? Que podem fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Exatamente. Eu acredito que todos nós muitas vezes temos situações difíceis, não é? Pelo que passamos, mas que podemos também fazer uma escolha diante disso, não é? Podemos escolher a tentar arranjar soluções. E eu acredito que, tal como a Zara trouxe aqui alguns aspectos ligados à arte, não é? Que o ser criativo também nos ajuda a pensar sobre novas soluções e se calhar na resolução de problemas. E se calhar cada pai hoje, no dia de hoje e neste mês, pode pensar como é que vai fazer melhores escolhas para os seus filhos. E que farão a diferença, não é, na vida deles. Sim, claramente, claramente. Oh, Diogo, traz-nos o bolo, não é? O que já está feito, Claro que vamos sim, lá. claro que sim, claro que sim. Para nós podermos provar. Vamos usar. Zara! É muito tentador. Temos aqui o bolo, não é? Portanto, aqui já tínhamos este Muito preparado, bem. Já é temos exatamente igual. Antes também já tínhamos o forno ligado, a aquecer, todo aquele processo que sabemos Que é necessário, não para é? pôr o bolo a fazer. Então, nós vamos provar o bolo, vamos ficar por aqui Uma surpresa. a comer. Pois é, surpresa! surpresa! Zara. Qual é a surpresa que temos para nós? Mostra-nos. Uma coisa que costumamos fazer, que é Zara. Estrelinhas. Vamos fazer o quê? Estrelinhas. Muito bem. Então vamos lá. O que é que tu vais fazer ao bolo? Vais? Lá Decorar. está, a Decorar. cor. Ela gosta de cor, não é? E nada pode ir assim, não é? A Exatamente. Zara tem sempre que Ligada às decorar. artes. Isso É mesmo. sempre aquele toque dela de... Tem que se decorar, não é? Muito bem. Muito bem, temos estrelinhas e tudo. Essa é uma parte que tu também gostas muito de fazer, não é? É. Com tudo o que tu fazes lá em casa, no final tem que ter assim uma decoração. O toque da Zara, não é? Pois é, então nós vamos ficar aqui a provar o bolo da Zara. Obrigada a quem esteve a assistir, obrigada a cada um de vocês que também esteve aqui. Obrigada. E nós deixamos este desafio aos pais, não é? Que escolhas poderemos nós, como pais, como educadores, fazer pelo bem dos nossos filhos, para que amanhã eles possam ter um futuro melhor, e o futuro começa hoje, não é? Com estas pequenas escolhas que nós podemos fazer para melhorar o bem-estar deles, para melhorar o futuro deles. Exatamente. Então, até à próxima! O Simão é uma criança que, como todas as crianças, tem dons e talentos dentro de si à espera de serem revelados. No Natal especial, Simão decide que está na hora de mostrar o seu talento e ninguém na família ficará indiferente. É hora de acreditar nos dons das nossas crianças.